começando aqui, em Gênesis, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 4. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Somente até o versículo 5. Senhor Deus, Tu que tens a palavra, haja, é o que pode vivificar, é o que pode tomar uma frase e fazer dela tudo, por todos que vieram aqui, por todos que estão representados aqui, fazer desta reunião um acontecimento espiritual, um marco inesquecível na nossa vida. Nós pedimos ao Senhor isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Poderia sentarmos. Eu notei aqui agora uma coisa interessante. Deus não teve que falar haja trevas, porque a terra era sem forma e havia trevas na face desse abismo. E Ele não teve que falar haja trevas, mas Ele falou haja luz. Nós, como humanos, é que gostamos de falar muito das trevas, mas Deus não fala dela, né? Deus não disse haja trevas, Ele disse haja luz. Se você acende uma lâmpada num lugar que está escuro, você dissipou as trevas ali, acendendo uma luz. E deve haver aqui um homem que pode acender a luz. Deve haver uma pessoa que pode acender a luz. Agora, que tal você ali só condenando as trevas e dizendo que escuridão, que coisa negra, que coisa ruim? Isso significa falta de capacidade, falta de poder. Muitas das nossas lutas são causadas por falta de poder. Na oração, mesmo dentro de casa, né? Há muita luta por causa disso. O profeta não teve que lutar com a Rebeca. Ele simplesmente a encomendou a Deus e deixou que a coisa acontecesse. Mas ela nunca foi mais, porque havia poder naquela encomendação. Mas que tal ele ficar só condenando, dizendo: você é uma endemoniada, você tem a música que eu prego contra ela, dizendo que ela veio do inferno, você está tocando isso, você é endemoniada, você é minha vergonha, você é o próprio do meu ministério, você é isso, você é aquilo, todo dia falando aquilo. E a mãe chorando de um lado e ele do outro, e as pessoas dizendo isto e aquilo outro. Mas não foi assim. Ele encomendou a Deus, e quem sabe foi até surpresa para ele ela não ir mais naquela aula de rock. Mas só falar das trevas, a gente está chamando trevas. Se você só fala de doença, você chama doença. Você sabe que quando a gente era garoto, isso tem mais de 15 anos atrás, e começava a contar histórias e coisas assim assombrosas, daí a pouco começava a dar uns arrepios, uma coisa assim, e eu vi até o almofariz bater, né? De noite, e aquele pânico tremendo, o gato doido, e aquela coisa assim, fazendo assombração, um vulto preto, e aquele comentário de assombração chama medo. Comentários sobre acidentes, mortes, crimes, chama aquele espírito. Comentários sobre o que o mundo está fazendo, chama um espírito de adultério, de mundanismo sobre a pessoa, chama aquilo, não é? Um comentário sobre determinadas coisas na hora da comida tira o apetite e provoca uma úlcera nervosa. Então, Deus não ficou condenando as trevas. Ele condenou as trevas de uma forma, dizendo: haja luz, e houve luz. Porque Deus fez separação entre as trevas e a luz. E viu Deus que era boa a luz.
E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então aí nós já vimos que Deus é separador. E você sabe que Ele sempre separa através da doutrina. Lá no Éden houve uma separação. Caim e Abel. Eles saíram do mesmo ventre, mas não procederam dos mesmos lombos. Vocês entenderam isso? Eles saíram da mesma igreja, do mesmo ventre, mas não procederam dos mesmos lombos, das mesmas entranhas. Abel saiu dos lombos de Adão. Caim saiu dos lombos da serpente. E eles nasceram separados naturalmente por semente. Não importa o quanto Abel fosse manso e não quisesse questionar, mas não tinha jeito. Ele simplesmente tinha uma doutrina revelada. Enquanto Caim ofereceu um sacrifício das coisas que não combinavam definitivamente com sua origem e que não faziam propiciação pelos pecados, Abel tomou de uma maneira natural, sem estudar teologia, sem sair gritando que tinha recebido uma revelação, sem dizer que era mestre, doutor nas escrituras, ou qualquer coisa assim. Tomou um cordeirinho e ofereceu. Ali estava a diferença. Ali estava a separação. Ora, logicamente, Deus se agradaria do culto de Abel. Aquilo combinou. Mas com o culto de Caim, ele não se agradou. Aquilo não combinou. Agora Caim encheu o seu coração de inveja ao ver que Deus tinha se agradado do culto de Abel, o que é uma característica perfeita da falta de capacidade. E a capacidade nesse sentido é a falta de revelação, ciência. Mas, irmãos, enchendo o seu coração de inveja, logo ele propôs no seu coração matar o seu irmão. Mas o irmão propor matar o outro, é que eles tinham saído do mesmo ventre, mas não tinham procedido dos mesmos lombos. Eles tinham pais diferentes. Caim era do maligno, enquanto que Abel era filho da criação original de Deus. Agora, dali então, você vê que as trevas já estavam separadas da luz. Caim representa as trevas e Abel representa a luz. Mas nesse caso, as trevas prevaleceram, mataram a luz, dissiparam a luz. Não, Eva disse: Deus me deu uma outra semente, porquanto Caim matou Abel. Há tempo para todas as coisas. Nós temos aqui os períodos próprios para todas as coisas. Nós vamos chegar lá. Todos creem no sacrifício de Jesus, mas nem todos oferecem sacrifícios corretos. Todas as denominações pregam que o sangue de Jesus Cristo salva. Mas por quê? Qual a diferença? Por quê haver uma separação, uma diferença? É porque não tem espíritos retos, doutrinas corretas, retas. Esta foi a razão que Davi orou dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Agora você medita nisso. Eu gosto de falar com calma, pausadamente. Acho que o pregador deve ter certeza de que as pessoas estão entendendo as palavras que ele está falando. Falar bem explícito, para que todos ouçam, entendam o que está falando. Então, todos creem no sacrifício de Jesus, mas nem todos oferecem sacrifícios corretos. Não tem espíritos retos, portanto. Agora, a separação mesmo quer dizer afastamento. É distanciar-se. Separação é distância.
existe uma separação entre o norte e o sul. É a distância equivalente entre si. Dentro deste santuário que existe norte e sul, leste e oeste, pontos cardeais. Se eu apanho a bússola e localizo aqui o norte, a agulha aponta para a estrela do norte. Então eu digo, o norte do tabernáculo desse salão está aqui. O sul, portanto, está ali. O leste acolá, o oeste ali. Então você encontra os pontos cardeais de um quarto. E você encontra os seus próprios pontos cardeais. Porque você também tem pontos cardeais. Você tem norte, você tem sul, você tem leste, tem oeste. Agora, quando você tem uma bússola dentro, o profeta ensina isto. Existe uma estrela, ela é chamada estrela do norte. Essa estrela não se move, ela é fixa. Todas as demais se movem. Todas as demais. Mas a estrela do norte não se move. Eu que manejo bússola, entendi isso com facilidade. Mas existe essa estrela, a estrela do norte, para o qual a agulha aponta. Se não existisse essa estrela do norte, então você não poderia separar o sul, o leste e o oeste, o próprio norte. Não havia separação dos pontos cardeais. E dificultaria muito o transporte aéreo e mesmo terrestre, marítimo. E a vida ficaria muito difícil se não fosse a estrela do norte. Você encontrou um ponto, que é o norte, então você sabe que o sul está em sentido contrário. O leste está para lá, o oeste está nas suas costas aqui. Então você já sabe, você está orientado, norteado. Mas se você não tem uma bússola, você então não pode encontrar a estrela do norte e você está desnorteado. Mas se você encontra o seu norte, você sabe onde está o seu sul, o seu leste, o seu oeste. Você conhece onde estão os seus extremos, onde estão eles. E você pode ser uma pessoa norteada, equilibrada, dirigida. Não importa, quando você der as costas para o oeste, você sabe que você está indo em direção do leste. Você não teme fazer tal separação, porque na medida que você viaja para o leste, você está se distanciando, se separando do oeste. Na medida que você está viajando para o norte, você está se distanciando para o sul. Na medida que você está viajando para o sul, você está se distanciando do norte. Mas você tem que ter certeza, tem que ter orientação, tem que ter bússola, porque isto significa separação. Os pontos cardeais estão separados um do outro. E nós temos pontos que estão separados um do outro. Ela está ali. Quem é essa estrela do norte? Você poderia pensar? Senhor Jesus Cristo. Essa bússola seria o Espírito Santo? Seria a sua palavra? Eu me senti um tanto religioso com isso, como diz o irmão Branham. Se você guardar frase por frase, você já pode voltar alimentado a essas alturas. Então, Deus fez separação entre luz e trevas. Isto quer dizer, irmãos, horas, momentos, nós já falamos dos pontos cardeais, mas isto quer dizer horas, momentos, períodos de trevas. Períodos de trevas. Tivemos aqui um período sem luz, de 1 minuto, por exemplo. E horas e momentos, períodos de luz. Eu quero que cada pessoa fixe a sua atenção aqui. O período de trevas é chamado noite. O período de luz é chamado dia. Agora, durante o período das trevas, a natureza é a mesma. Você já notou isso? A natureza é a mesma, com comportamentos diferentes, às vezes. Nós vamos dar um exemplo da árvore. Quantos têm árvore em sua casa? Uma mangueira, muita gente tem. Na porta de casa, aí nas avenidas, temos os bosques, as matas. Mas não importa, escureceu,
a árvore deixa de ser árvore? Nenhuma coisa muda. Agora, há comportamentos diferentes. Por exemplo, a árvore, durante a noite, ela exala gás carbônico. Durante o dia, ela exala o oxigênio. A mesma árvore, quando escurece, ela exala gás carbônico. Por isso ninguém deve dormir com flores, essas coisas dentro do quarto trancado. Isso pode até matar. E assim por diante, não é? Ela exala gás carbônico durante as trevas. Exala oxigênio durante a luz. Mas eu vi isso e fiquei satisfeito de ver como a natureza é uma Bíblia aberta, revelada. E como isso engloba todas as coisas que ficaram escondidas aos sábios e entendidos. E você sabe que elas se agradam até das músicas. Elas apreciam músicas clássicas, solenes, músicas calmas. E elas se irritam com músicas quentes. As árvores, os animais, as vacas, as galinhas. A galinha diminui a sua postura, cai a sua postura ao ouvir essas músicas loucas. E eles põem músicas sóbrias, calmas, elas põem mais ovos. Então, eu vejo isto assim de uma maneira poética até. Eu vejo isto de uma maneira assim, romântica. Na verdade, o profeta foi um homem romântico. Davi foi um romântico, um poeta. Ele gostava de ver estas coisas e falar delas, escrever sobre elas e cantar sobre elas. Agora você vê, a árvore é a mesma, porém de noite está exalando gás carbônico e de dia exala oxigênio. Veja a diferença entre gás carbônico e oxigênio. Se tem algum químico aqui, ele sabe qual a diferença que é. O gás carbônico mata, o oxigênio dá vida. É impossível a vida sem oxigênio. Ninguém pode viver sem oxigênio. Agora elas estão chupando isto durante o dia, escapamento de carro, poluição do ar. Elas estão chamando sobre si, tomando sobre si as nossas enfermidades. Os gases que exalam os automóveis, as águas poluídas, ela chama sobre si e filtra aquilo e solta oxigênio, bombeia. Eles dizem que o maior pulmão do mundo é a Amazônia. Uma coisa muito bonita, eu não sei explicar, e quem sabe o químico explicaria isso de uma maneira extraordinária. Eu vi alguma coisa sobre o assunto e não quero me prender nisto aqui, mas há uma diferença muito grande do que está exalando à noite, durante as trevas, e o que está exalando durante o dia. Oxigênio com gás carbônico. Você vê que há animais noturnos e há animais diurnos. A paca, por exemplo, é chamada a dama da noite. Mas ela não gosta de luz de jeito nenhum. É a dama da noite. Nem com lua ela não gosta de sair. Ela devia apreciar o luar, mas ela não gosta de lua. Muito menos do sol. Agora, onde ela está durante o dia? Deixou de existir? Ela está na sua toca. Ela existe, ela está em algum lugar, aguardando as trevas caírem sobre a mata, para poder, então, sair dali cuidadosamente, buscar seu alimento e andar, porque, então, quando a noite toda está escura, ela tem que andar bastante, ela tem que ter gasolina nos pés, para descontar o tempo que ela fica sem poder andar. Tem gente que é assim, quando fica uns dias sem andar, tem que andar bastante depois para desforrar, não é? Glória a Deus. Mas é isso que acontece. São animais noturnos, eles enxergam de noite. Pelo certo, o homem deveria deitar no horário que as galinhas se deitam. Pelo certo. Esse infravermelho, então, já fizeram aparelhos. O homem pode enxergar à noite com infravermelho, e tem arma para atirar à noite sem lanterna e óculos. Mas o certo é que ele não tem. Você iluminar um homem à noite, ou um animal que só anda durante o dia, uma ave que só voa durante o dia, então seu olho não brilha com a luz. Mas se você bate a luz nos olhos de um animal,
de uma ave noturna, então seus olhos brilham. Então aquilo brilha como mercúrio. Por quê? Deus fez aquilo próprio. Ele enxerga de noite, enxerga nas trevas, tem a natureza para andar à noite. Mas o homem não foi feito para andar à noite. O certo é o homem deitar assim que vai se escurecendo e levantar assim que vai clareando. Não é deitar meia-noite e levantar meio-dia. Não é assim. Então, vão invertendo. Deitam tarde, comendo e bebendo, e depois levantam tarde. E assim, acabando com sua própria vida, com seu organismo. Mas, irmãos, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre as 7 eras da igreja. Não é demais, eu sei que vocês sabem muito bem disso. Mas nós vemos que a primeira era veio com bastante luz. O evangelho puro, o fundamento foi lançado dos apóstolos e dos profetas. Mas logo o que foi acontecendo? Foi escurecendo, sempre havendo uma separação. Até chegar à era chamada Era das Trevas. Mas como Deus disse, haja luz, então ele disse na era de Lutero, haja luz. Tudo havia escurecido. Isto fala do cavalo preto do Apocalipse, vendendo indulgências, vendendo a salvação, em troca de penitências e coisas assim. Estava Roma, o Vaticano estava fazendo isso. Então Martinho Lutero, quando sangrava seus joelhos, fazendo um sacrifício errado, ele tinha lido a Bíblia e o Espírito Santo veio e falou com ele aquilo que ele leu. Isso é de graça, é pela fé, não é assim, não vem das obras. Ele levantou e sacudiu a batina e disse, isso não pode ser assim. E pregou 95 teses. Naquela época, só com justificação, o Espírito Santo teve 95 teses contra a igreja de Roma. Eu calculo quanto que o Espírito Santo não tem hoje contra ela. Se só com a justificação o Espírito Santo teve 95 teses através de Lutero, veja o quanto profeta de Deus, quantas teses, toda a Bíblia Sagrada, ela está fora, completamente fora, em todas as teses das Escrituras. Porque Lutero ainda deixou 3 pessoas distintas, Lutero ainda deixou batismo nos títulos, Lutero não incluiu nada disto. Mas você vê, Wesley veio e aumentou as teses. Não é somente justificação, também santificação. E isto vem aumentando até chegar agora, numa hora em que há muita luz na terra, não há? Há muita luz na terra. Ela tem se escurecido totalmente. Quando o Papa Paulo VI passou para a Palestina, o irmão Branham estava revelando isto lá na igreja, e o Espírito Santo desenhou na parede as 7 eras. E os cientistas foram surpreendidos com um eclipse que eles não puderam prever. E eu tenho as fotos disto. E eles fotografaram o eclipse da lua com o sol. E saiu justamente as 6 eras, da forma que o Espírito Santo mostrou na parede do tabernáculo Branham. Você veja como isso é profundo, irmão. Da mesma forma, mas a 7ª estava totalmente escura. A primeira tinha mais luz, a segunda foi diminuindo, depois aumentou um pouquinho, tornou a escurecer. E por fim a última saiu totalmente escura, a 7ª era que nós estamos vivendo. Mas eu pensei, meu Deus, onde nós estamos? Quando o Senhor é separador, e o Senhor separou a luz das trevas. Mas me veio isto, veja se você pode mudar quando escurece. Não tem jeito. Você continua com esse nariz que você tem, com estas orelhas que você tem, com este cabelo que você tem, com estas mãos. Está escuro, mas é você. É você. Amanhã você vai no espelho e olha, não mudou nada. Lavou os olhos, limpou, pintou o cabelo. Sou eu mesmo. Não mudou nada. Mas como que pode isto? O que exala a árvore, quando a árvore, na Bíblia fala de pessoas, gás carbônico, coisa que mata.
Mas onde estamos nós? Estamos na luz ou estamos na noite? Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Agora, quando você vê estas coisas acontecendo, você vê que o sol está do outro lado da terra. Nesse instante, se são aqui 19 horas e quase 20 minutos, lá no Japão, no outro lado da terra, são 7 horas e 20 minutos da manhã. O sol nasceu lá, está do outro lado. Aqui escureceu. Você está aqui, sua casa está aqui, as árvores do seu quintal estão ali. Elas estão exalando gás carbônico nesta hora. Mudou apenas de comportamento. Mas veja só, então o sol está do outro lado e reflete clarão através da lua. E o profeta diz que o sol é Cristo e a lua é a igreja. Oh, mesmo assim, ainda está sujeito a períodos, fases da lua. Há fases da lua que ela não aparece. Você já viu isso? Exemplo, a lua saindo às 5 horas da manhã se põe juntamente com o sol. Você nunca precisou da lua de dia. E ninguém saiu com violão fazendo uma serenata às 3 horas da tarde. Acorda, só se for uma preguiçosa, acorda, preguiçosa, desperta, amada minha, por que estás agora adormecida, 3 horas da tarde, suando de calor? Fazer serenata? Isso é uma jantarada, uma coisa assim, uma coisa esquisita. E a pessoa tem que ir nas suas janelas, 3 horas da tarde, o moço cantando, desperta, amada minha, e cantando, ó lua, vem despertar minha amada, com sua luz prateada. Mas você teria que cantar para o sol. Ô sol, desperta minha amada. Você não quer fazer isso, você fala com a lua. Você não quer que o sol a desperte, porque o sol fala de masculino e a lua fala de feminino. Então ela inspira serenatas. Mas cadê a lua? Não há lua durante o dia. Ninguém canta, ninguém chama atenção. Blá, teteia. Não, só à noite. Blá, teteia. Saiu a teteia de noite. Ela é muita coisa à noite. Ela chama atenção à noite. Ela tem clarão na noite. Mas quando o sol sai, ninguém vê lua. E às vezes ela está viajando junto com o sol. Nasce junto com o sol e se encobre junto com o sol, e a terra fica em total escuridão. Então as pacas podem andar a noite toda. Os matreiros, os bichos, as corujas, o curiango gosta. Amanhã eu volto para a igreja. Tal dia eu vou voltar para a comunhão. Amanhã eu vou. Fica sempre assim. Tem um passarinho no mato, ele chama curiango. Ele chama, amanhã eu vou. Ele fica sempre, amanhã eu vou. Mas quem vai fazer serenata com a lua durante o dia? Não tem jeito. Tem que haver uma lua prateada, não é? Mas e quando essa lua também está com o sol durante o dia? O que é da terra à noite? E quando esta igreja está com Cristo? Porque eis que estou à porta e bato, diz o profeta, que Jesus está fora da 7ª era. Por isso ela está negra, escura. Porque eis que estou à porta e bato. É porque ele está do lado de fora. Ele disse que aquele que ouve a sua voz e atende a sua voz, então sai fora da era. Sai fora do espírito da era. E daí então há uma separação. Porque há separação entre a luz e as trevas. A falta de luz sobre as 7 eras da igreja deixa os crentes denominacionais envolvidos em escuridão, rejeitando o profeta de Deus, rejeitando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, rejeitando aquilo que Ele oferece para ceiar com Ele, rejeitando a chamada para o casamento, dizendo-se noiva de Jesus Cristo, dizendo igreja de Cristo, rejeita a sua chamada. Eu pensei nisto. Veja, há uma coisa que separa você. Uma nuvem separava Israel do Egito. Mesmo durante o dia, ela sempre separava
porque o Egito ia atrás de Israel para apanhar Israel de volta. Não pense que o diabo não está atrás de você para pegar você de volta. O Egito foi atrás, em busca. Mas o que fez Deus? Colocou uma nuvem que escurecia para o Egito e iluminava para Israel. Então separava. Havia luz para Israel e escuridão para o Egito. Havia uma separação de forma tal que eles nunca podiam alcançar os israelitas. Eles nunca podiam chegar. Na verdade, aqui os passos deles. Aqui eles pousaram, aqui eles comeram. Olha as tripes, onde eles fizeram comida. Veja aqui os fatos de cordeiros, de animais que eles comeram. Veja. E quem sabe até comiam um restinho que eles deixaram lá. Mas eles já estavam bem na frente. Assim são as igrejas. Quando Deus estava com a mensagem de Lutero, justificação pela fé, eles ficaram lá com as indulgências, com as coisas lá atrás. E Deus manteve essa nuvem de separação. Eles chegaram lá e disseram, aqui ó, vamos comer isto. Estamos com fome. Estamos com fome. Eles andaram aqui, olha os rastros deles. Eles deixaram um resto de comida aqui. Vamos comer o que Lutero deixou. A salvação é de graça mesmo. E quando aquilo estava bem na frente, então eles chegaram, Wesley estava certo, vamos comer isso. E quando chegaram, agora eles já tem católico falando línguas estranhas, nos dons espirituais. Mas eu lembro dos denominacionais chamarem os pentecostais de espíritas, chamarem de espiritismo essas coisas. Mas de repente eles chegaram lá, mas Deus já estava na frente. Há sempre uma nuvem separando. Há sempre uma separação. E quando eles chegarem a um determinado ponto, em que poderão até se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, como já declararam, há muitas denominações que já não estão mais contra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é sinal que a noiva vai já bem adiante. Aleluia! Até chegar o ponto dela estar nas bodas do Cordeiro. E quando eles menos esperarem, eles estarão assim. Olha, aqui eles pisaram, aqui eles chegaram na unicidade. Olha bem que o William Branham falou. Veja uma mensagem dele, de volta à palavra original. Veja isso, veja aquilo. Olha, isso aqui está certo. Oh, que novidade para nós. E veja o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja a doutrina dos apóstolos aqui. Quando eles verem, é tarde. É tarde demais. Ela já está nas bodas do Cordeiro. Até aqui eles vão chegar. Até no mar eles chegam. E muitos deles vão até no Jordão, vivendo a mensagem também. Me veio isso. Quem sabe havia um grupo ali dizendo assim, ó, irmão, eu vou dizer para você, até cabisbaixo, sinceramente, o irmão Moisés tem que ressuscitar mesmo, porque senão nós não vamos entrar na terra prometida. Não. Você vê que Moisés foi tremendo, viu? Com Moisés a coisa não parava. Agora você vê Josué que ia atravessar com o rio cheio. Moisés não faria uma loucura dessa. Irmão, eu tive uma revelação que Moisés tem que ressuscitar. Porque, você sabe, a morte antes de entrar na terra prometida significa perdição. E o nosso profeta tem que ressuscitar. Eles nunca viram a Josué. Se eles tivessem visto a Josué, eles não teriam voltado pessimistas como estavam. Eu creio que eles seriam daqueles que estavam pregando aí, esperando o profeta voltar. Quando o irmão Branham disse, quando Deus tira um homem de cena, Ele dá do seu espírito para outro, Ele unge a outros, Ele unge a igreja, Ele tira aquele homem de cena, mas dá do seu espírito. Agora Josué recebeu, mas havia uma separação sempre ali. E tantas doutrinas, e tantas coisas que surgiram ali dentro. Eles nunca puderam chegar juntos. Eles sempre chegaram atrasados. Eles não podiam ir ombro a ombro. Vamos então, a terra é boa. Oh, que coisa é ver a glória. Você já pensou
Se todo mundo tivesse que ter a visão que o irmão Brana teve da sexta dimensão para poder ir para lá, de que forma os israelitas foram para o Egito? Foram nos lombos de Jacó, nos lombos dos patriarcas, foram nos lombos dos filhos de Jacó. Eles nunca conheciam aquela terra, eles nunca tinham ido lá. Eles sabiam notícia dela, que ela mandava leite e mel. Mas eles querem ir primeiro lá, para morrerem. Agora Josué protestou aquele pessimismo, disse: a terra é boa, vamos e tomemos-la. Não vamos ficar esperando Moisés ressuscitar, não. Vamos atravessar o Jordão, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos enfrentar essa Jericó. Não vamos ficar esperando o profeta ressuscitar, não. A buzina já foi tocada. Todos os mandamentos já foram dados. Tudo já foi dado. E para que foi dado o Espírito Santo? Foi dado ou não foi dado para a igreja? Aleluia, glória a Deus. Por isso aqui tem que haver separação. Queira ou não queira. Não houve separação, divisão por culpa de Abel. Mas tinha que haver. Quando Deus disse haja luz, aquilo caminhou toda a vida no Velho Testamento, separação. Até o Novo Testamento, até nesse presente momento, Deus está separando. Quando é que Ele vai separar? Agora, veja, irmãos, há uma nuvem, uma coluna que não te deixa ser apanhado. Você já viu isso? O israelita não tinha diferença nenhuma do egípcio. Carne, osso, pele, sangue, e talvez fossem gente até pior. Aquelas mulheres eram iguais, aqueles homens eram iguais, aquelas crianças tinham os mesmos sentimentos, as moças tinham os mesmos sentimentos. É só porque tinha sangue hebreu. A diferença estava aí. Mas eles nunca foram apanhados mais pelos egípcios. Agora eu fico pensando, meu Deus, há uma coluna que me separa, há uma nuvem que me cobre, o tanto que o diabo tem tentado me apanhar e não consegue, o tanto que o diabo tem tentado te apanhar, quando ele pensa que te pegou, de repente você está fora das garras dele, você sai dentro dos dedos dele assim. Quantas vezes eles pensaram, é agora, temos Jesus nas mãos, pegamos, não tem onde ele sair. Ele passava entre eles assim, ó. E eles não viam. Aleluia, glória a Deus. Há uma nuvem que te guarda, há uma nuvem que te cobre. Deus te cobre, Deus separa, Deus faz separação. Há um norte e um sul dentro de você, há um leste e um oeste dentro de você. Se você olha na bússola, você sabe em que sentido você está indo. É o meu norte, é o meu sul, é o meu leste, é o meu oeste. Dê as costas para o sul, virei para o norte. Aleluia, glória a Deus. Há sempre uma separação. Você se separa de você mesmo, você se separa de seus sentidos. Deixa. Você quer comer? Coma. Você quer beber? Beba. Você quer isto? Fique aí. Você permanece sendo sul, você permanece sendo leste, você permanece sendo oeste, você permanece sendo norte, você permanece exalando gás carbônico, você permanece exalando oxigênio, você permanece o mesmo, roncando, dormindo com a boca aberta, soprando, acordado, trabalhando, andando, comendo, cantando, chorando. Você é você, norte, sul, leste, oeste. Agora, em que sentido você está viajando de você? Você está se separando de um ponto seu. Você está viajando em direção de um ponto seu. Deixa a agulha te mostrar. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que ela é profunda, ela talvez não seja muito fácil de ser captada, mas o Espírito Santo dá graça, não é? Porque você sabe, eu quero dizer isso aqui, e com bastante respeito, a roupa faz separação entre as pessoas e a sua nudez.
o que somos aqui, me perdoem, que isto não soe como um sacrilégio, como diz o profeta, mas somos aqui aquela pessoa que você se conhece a si mesmo no seu banheiro, entende? Mas há uma coisa que te deixa em paz aqui, há uma coisa que deixa você segura, descansada. Você não está preocupada, você não está esticando saia, você não está consertando, você não está preocupado. Há uma coisa que faz separação entre a sua nudez e os homens, entre a sua nudez e as pessoas. É roupa. A roupa faz separação. A roupa faz divisão. Isso não me muda. Estou de gravata, calça branca, paletó preto, gravatinha, não muda nada. É o velho Joaquim mesmo. E a cor da roupa não muda a cor da pele. Não muda o estado físico. Mas a roupa faz separação entre a nudez e as pessoas. Agora, o porquê do profeta dizer, a Bíblia ensinar que a mulher deve se vestir decentemente, com pudor, com vergonha. Porque isto é uma separação e Deus é separador. Veja, há uma nuvem, uma coluna que não te deixa ser apanhado, que não te deixa se misturar, não deixa o inimigo te alcançar, não deixa a feitiçaria pegar no seu lar, a macumba, a galinha preta que mataram e enterraram na sua porta, a vela, a garrafa de cachaça, a sua roupa que pegaram e jogaram no formigueiro. Pode pegar no paletó, jogar no seu formigueiro, lá onde quiser. Não vale nada isso. Praga de urubu não pega em cavalo gordo. Eles diziam assim, isso não te apanha. Me lembro lá no tabernáculo, lá em Goiânia, eu estava trabalhando de dia lá, ficava preso lá assim, jejuando e orando, e não sei o que eu estava fazendo no púlpito, e a porta aberta o dia inteiro, e a gente, o dia inteiro. Eu estava pregando um versículo, uma coisa assim, no púlpito, lá na parede, com um pouco eu ouvia aquele barulhão lá na porta. E vai aqui, vai acolá. 5 homens segurando uma mulherzona, funcionária pública, bonita, imponente, olhos roxos. E segura aqui, segura ali. Quando soltaram dentro da vega, soltaram igual uma vaca brava, assim, soltaram dentro do curral. E ela marchou pro meu lado. Eu desci assim, falei, pronto. E foi agora. É agora, o que eu vou fazer? Nem sequer. Eu disse, pois não, está bem. Ela veio de lá, eu desci o púlpito, foi em encontro com ela. Ela veio, saltinho dessa altura. Disse para mim assim, eu me chamo um perna só. E eu quero te matar. Sou teu inimigo. Eu falei, eu sei disso, que você veio para matar e veio para roubar. Mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. Sai dela! Caiu dura no chão. Aí eu disse, levanta-te agora em nome de Jesus. Ela se levantou. Onde estou? Falei, no tabernáculo da fé. Aleluia, glória a Deus. Esse perna só quase me pôs para andar com a perna só. Eu ia atravessando a rua, vinha carro lá, com esse nervo ciático que parece puxar com um alicate. Ele vinha lá e metia um alicate lá dentro e fazia... Falava, perna só, você está aí, né? Esse demônio tomou uma raiva de mim, que é uma coisa terrível. O diabo tem raiva de você. Ele rasga os dentes contra você. Aleluia, glória a Deus. Mas eu estou aqui com as duas pernas até hoje. Cuidado. Estou aqui com as duas pernas. Há uma roupa que faz separação entre as pessoas e a sua nudez. Isso é uma mensagem que quando você for fazer uma roupa, você se lembra que isso é para fazer separação total. Que Deus te chama para uma separação total, não é parcial. Não é? Você quer seu marido só para você, não é? Você quer sua mulher só para você. E Jesus não quer a igreja só para ele, não? Não quer você só para ele? Amém? Amém? Glória a Deus.
Então há uma roupa que faz separação entre as pessoas e sua nudez. Por quê? Cobrindo assim as suas vergonhas. Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Agora, você sabe que isso é figura. Isso está falando da roupagem doutrinária que você tem. A roupagem espiritual. O natural falando do espiritual. Não é certo? Agora, todos temos vergonhas. Coisas vergonhosas. Todos temos. Você já pensou se Jesus chegasse aqui e chamasse qualquer irmão, vamos dizer um profeta, aquele espírito me ungisse e eu não tivesse a graça que o irmão Brana teve de chamar qualquer irmão aqui, eu viria qualquer coisa que na vida dele que causa vergonha. Qualquer um deles podia fechar o olho e chamar. Tem alguma coisa na sua vida que causa vergonha? Que te causa vergonha. Não vai dizer que não, que tem. As irmãs também, pode fechar os olhos, você luta com tudo que você tem, mas tem algumas coisas que te causariam vergonha, se outros soubessem, se outros vissem, não é certo? Ah, mas Deus tudo vê. Todos temos vergonhas, coisas vergonhosas, temos ou não? Mas há vestidos, há cobertura. Por isso, bem-aventurado o homem cuja transgressão é coberta. Salmo 32. Aquele escravo, o senhor dele disse: bom, eu te faço pedido. Eu não te mato enquanto você não tomar a água. O que fez o escravo? Derramou a água. O rei, o senhor dele, não pôde matá-lo porque não tomou água. E aí? Ele tinha cometido uma pena que causava a sua morte. Era vergonhosa. Mas ele disse: eu não te mato enquanto você não tomar a água. Se ele matasse, ele cometia um erro maior do que o do escravo, porque ele deu a palavra. O escravo foi inteligente, ele soube sair da morte, ele teve ciência. Não é a sabedoria carnal, não escapa do ladrão, mas ele teve sabedoria. Ele derramou a água, ele nunca tomou aquela água, por isso o senhor dele nunca pôde matá-lo. Agora, Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia? Se você consegue se esconder, veja, aqui está, esconder de Deus. E só tem uma moita que você pode esconder de Deus. Essa moita é de sangue, é do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Não é? Então, todos temos vergonhas, temos ou não? Coisas vergonhosas na nossa vida, mas há vestidos para fazer separação entre essas vergonhas e as pessoas, entre essas vergonhas e Deus. Cobertura, propiciação quer dizer cobertura, faz separação entre nós e o pecado. O profeta diz: Deus te olha através do vermelho, e o vermelho olhado através do vermelho é branco. Você permanece vermelho, sua alma está manchada, mas Deus olha através do vermelho. Fora disso é contraditório com a Bíblia. Ainda que seus pecados sejam como escarlata, sejam como carmesim, tornassem brancos como não, os pecados da alma, seus erros, suas faltas. Tiago viu o que o homem vê, Abraão o que Deus vê. Fé, fé. Você tem que ter fé. Você tendo fé, você tem confiança para entrar no véu adentro, no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo, que é a cobertura. Esse é o vestido. Deus proveu vestes, Deus proveu coberturas, separação da nudez de Adão e Eva. Eles, quando viram que estavam nus, cozeram para si aventais de folhas, mas as folhas secam, os credos acabam, passa o tempo, os dogmas das igrejas e essas coisas todas. E eles fizeram uma doutrina para eles, para ver se separaram da nudez, mas não teve jeito. Por isso ele aconselhou que comprasse vestido, linho puro. A roupagem dele é que é dada para a grande ceia.
Vamos chegar lá mancos, defeituosos, aleijados, porque os perfeitos não atendem, os ricos, os laodiceanos não têm tempo. Saiam pelos valados, chamem os mancos, chamem os aleijados, dá-lhes o convite, eu lhes darei roupagem própria para entrar na minha ceia. Oh, glória a Deus! Deus proveu vestes. Então disse Adão: oh, tira esse vestidinho de folha. Vem cá, ele matou ali um cordeiro e cozeu vestiduras de pele para eles. Isso já falando da morte de Jesus Cristo. A cobertura que vem através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Tira o pecado da presença de Deus. Que Deus não suportaria nem o mundo, diz o profeta. Ele já teria sido destruído há muito tempo. Mas o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo da presença de Deus. O Cordeiro de Deus tira o pecado. O seu pecado da presença dele. Deus proveu estas vestes. Agora, lembre-se, a mesma árvore produzindo, exalando gás carbônico durante as trevas, oxigênio, vida durante o dia. E Paulo vem ligado a essas vergonhas. Ele diz aqui, verso 22, 25 de 1 Coríntios 12: antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Os mais fracos. Você diz: eu sou fraco, mas você é necessário nesta igreja. Há uma necessidade de você no corpo. Eu digo, juntando o bolo todo, o pior que tem sou eu. O pior chama-se Joaquim Gonçalves Silva. Mas eu sei que o corpo precisa de mim. E você pode dizer que é o crente mais fraco, o membro mais frágil desta igreja, mas o corpo precisa de você. Sem você ele está aleijado. Ora, isso é Paulo dizendo aqui, é o Espírito Santo: antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Com as suas mãos você pega as vestes, costura suas vestes, providencia suas vestes. Com os olhos você olha a melhor forma. São tudo na intenção de proteger os que são indecorosos, para cobri-los. É isso que faz o membro perfeito. Ele procura cobrir os indecorosos, fazer roupa para eles, cobertura, lhe dando honra. A igreja é um corpo. E não importa se ela tem chulé, mas ela precisa dos dedos. Ela precisa do solado dos pés. Aleluia. Agora você pode estar vestidinho como for, Deus te vê da maneira que você nasceu. Isso é certo? Deus vê todas as coisas e ao mesmo tempo ele não vê nada. Quando o profeta estava irado, quando o profeta estava aborrecido, ele disse para o profeta assim: eu já vi antes de você. Mas o homem que tinha que virar o rosto para não ver Deus, porque caso contrário morreria. Ou Deus que tem que virar o rosto para não ver o homem, porque caso contrário o homem morre. O profeta estava brincando com o seu filho querido, o filho da sua paixão, seu último filho José, e brincando com ele. Nesta hora, naturalmente, o filho exagera, qualquer coisa jogado na mesa, e José ali sobre a mesa, e o Espírito Santo veio sobre o Mombrano naquela hora. E às vezes em horas que a gente menos espera, a gente está até brincando, vem uma unção tão tremenda, vem a palavra do Senhor. E disse que o profeta, irmão Branham, teve que tirar os olhos depressa do seu filho e nem olhar para ele, porque senão ele morreria.
Em São João, capítulo 2, verso 25, último versículo, está escrito, 24 diz: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Ele conhece sua filhinha também. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele olhava num sacerdote daquele. Ora, o povo olhava, dizia: ali está um homem que ninguém pode falar, tocar nele. Nem a sua mulher nunca viu a sua nudez. Tinha uma separação religiosa, eclesiástica, um espírito religioso que nem a mulher podia ver sua nudez, nem os degraus do santuário podia ver. Ele tinha que ter uma veste própria por baixo, para os degraus não ver a sua nudez. Jesus chegava assim e disse: sepulcro caiado, serpente, raça de víbora. João Batista chegou com a mesma visão, disse a mesma coisa: serpente, raça de víbora, semente da serpente. E parece que ele estava mais contra o povo do que a favor deles. Ele estava chamando uma perseguição sobre si. Ele era um pregador de diretas, não era indiretas. E parece que ele estava querendo morrer, chamando aquele povo todo contra si. Pôr o dedo no nome daquele que nem sua mulher conhecia sua nudez, e dizer que era um sepulcro caiado, que era uma serpente, era raça de víbora, que era filho do diabo. Mas ele sabia o que estava neles, ele conhecia a semente. Depois de chegar para um bêbado caído, ele sabia o que havia naquele bêbado. Ele sabia o que havia em Maria Madalena, ele sabia o que havia em Raabe. Ele via. Ora, se seus vestidos, se a sua formalidade não podia cobrir a sua nudez, as suas vergonhas, também os seus pecados, as suas vergonhas, não puderam cobrir a semente que estava dentro dela. Deus viu lá dentro, passou pelos seus pecados, como um raio-x, diz: ali está uma semente, ela é minha, não importa, não vou perguntar a ninguém, vou contrariar minhas leis, vou contrariar a própria tábua que eu escrevi. Vem cá, Raabe, é de você que virá meu filho. Aleluia, glória a Deus. Ele sabia o que havia em Davi, ele sabia o que havia em Abraão, ele sabia o que havia em Noé, ele sabia o que havia em Pedro, ele sabia o que havia em todos os quais ele chamou. Ele sabe o que há em você. Aleluia. Se você tenta cobrir com a religiosidade, ele sabe o que está dentro de você. E mesmo as suas transgressões não podem cobrir a semente que está dentro de você. Mesmo o gás carbônico que você exala não pode mudar a sua natureza. Nas horas das trevas, nas horas das dificuldades, na hora do sistema nervoso abalado, como ele disse para aquele ministro foi todo arrasado, irmão Brana. Disse: irmão Brana, eu estou nervoso demais. Ele disse: qual que você prefere? Ser cego, estar assentado numa cadeira de roda, ou ser nervoso? Qual você prefere? Qual você preferiria? Ele disse: agora você tem que cobrir esta mancha. Cobrir essa mancha com o quê? É fé no sangue de Jesus Cristo. Não importa o quanto você implique com a pessoa, não importa o quanto você perca sono com ela, não importa se você tem a língua ferida de tanto falar dela, mas se aquela pessoa tem uma fé genuína no sangue de Jesus Cristo, o profeta disse na mensagem de perseverança: de todos os modos aquilo um dia te deixará. Aleluia, glória a Deus. Amém. Isso deve te levar para casa confiante, inabalável. Oh, horas de trevas tão medonhas, diz o poeta. Ele sabia o que havia nos sacerdotes, ele sabia o que havia em Judas, ele sabia o que havia em Saulo. Não sei se algum crente disse: oh Deus, como o Senhor deixou nascer um homem como esse Saulo, que homem terrível. Oh Deus, que coisa terrível, que homem zeloso para perseguir os cristãos, os teus filhos.
Deus sabia o que havia em Saulo. O pai sabia o que havia no filho pródigo. Ele sabia que havia sangue dele naquele fedorento, naquele maltrapilho descalço. Ele sabia que havia sangue dele circulando, irrigando suas veias, irrigando seu cérebro. Não importa se estava fedendo, se estava barbudo, se estava sujo. Ele sabia que havia sangue dele ali dentro. Glória a Deus! E a sujeira não fez separação entre o filho e o pai. Ele abraçou gostoso. Vem, meu filho! Não fez separação. Aleluia! O pai sabia que tinha um banheiro para lavá-lo, tinha roupa limpa para ele, tinha alparcas para os seus pés, tinha anel para o seu dedo. Aleluia! Glória a Deus! O pai tinha condição de fazer, desmanchar a separação, porque havia união de sangue, ferro e sangue, o Filho de Deus. O rei desceu lá na cela principal dos sentenciados à morte. Ele sabia que podia fazer. Quando viu aquele homem acabado, desgraçado, infortúnio, mas em melhor condição, quem sabe, do que mesmo o presidente do Supremo Tribunal que o condenara. Porque daí uns dias ele estava numa posição maior do que o presidente do Supremo Tribunal daquele reino. O rei olhou aquilo, virou o rosto e chorou. E disse: eu vou acabar com essa separação. Vou buscar a roupagem de meu filho e vou dar para ele. E ele vai se assentar no lugar dele. Foi ele quem fez isto. Nós matamos o Filho de Deus. E ele veio a nós e nos deu a sua roupagem. E quer que nós nos assentemos no seu lugar. É Jeová brincando na estrebaria. Você tem que ser que seu filhinho é Jeová no bercinho, com biquinho na boca. É Jeová de fraldinha. É Jeová de mamadeira na boca. Você tem que crer dessa forma. Como você disse, você tem que crer dessa forma. Você crê dessa maneira. Você provém roupagem para o seu filho. Deus proveu a roupagem. E para que você compra a roupa para o seu filho? É para cobrir suas vergonhas. Para que Deus proveu a roupa para a igreja? É para cobrir suas vergonhas. Venha, Satanás. Venha, acusador. Acuse. Ele pode escrever uma mulher. Pode fazer o seu retrato falado. Mas ele nunca pode mostrá-la, ele nunca pode exibi-la. Você pode falar, você pode fazer meu retrato falado, despida, mas você nunca vai me ver nessa condição, porque Deus me deu a roupagem de seu filho. Aleluia, glória a Deus. Isso põe a gente um pouquinho mais além. Veja, ele sabe, nada cobre a não ser o seu próprio sangue. Então ele não sabe de nada. Pecados que ele lançou no fundo do mar. Você está se lembrando dele. Deus que não se esquece de nada. Nunca, nunca, para ele você nunca cometeu aquilo. Enquanto outros estão mergulhando, escafando, pegando o escafando para se precipitar nas profundezas do mar, deixando só borbolinhas para cima, para trazer uma notícia do seu passado, do que você está fazendo. Deus nem se lembra daquilo, porque ele passou, ele pôs uma cobertura, ele cobriu o seu filho, ele abraçou o seu filho, ele trocou a roupa de seu filho. E uma hora dessa você vê, irmãos, eu vi isso mesmo, depois que Abraão foi transformado, ele se apostatou, ele mentiu. Que coisa, eu fiquei pensando naquilo, mas meu Deus, como pode ser isto? Deus é cumpicha de seus filhos. Ele é pai. Amém. Ele ama seus filhos. Amém. Ele abençoa seus filhos. Ele corrige os seus filhos. Ele açoita os seus filhos. Ele veste os seus filhos. Ele gosta até de corrigir, mas deixa outro bater para você ver. Você quer dar um couro no seu filho. Você prefere pegar seu filho, tirar o currião e bater nele até o quanto você puder, dentro de um bom senso, mas você não quer ver um estranho triscar nele, tomá-lo de mau jeito. Você não quer ver um diácono sacudi-lo,
e apontar sério para ele. Você não quer ver isto? E Deus é zangado, Deus é ciumento, Deus é uma águia que fica dali, olhando assim, e qualquer coiote que vem lá, ela o pega pelas unhas e rasga aquele coiote. Uma Brana disse no fundo, deixa o diabo tentar pegar um crente, e ele vai ter que ver com Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Só isso que faz a separação, é o sangue. Mas pastor, esse tempo todo para terminar nisto, esse é o desfecho mais glorioso que existe. Amém? Você pegar e entender, de fato, quando aquele rapaz voltou, barbudo, sujo, imundo, fedendo, o pai fez o que para ele? Fez umas bodas para ele. Eu não sei, irmãos, eu não sei, só o irmão Brana podia dizer isso. Mas há muitas mensagens, muitas parábolas, que a gente prega só num sentido, e a gente ouve isso desde criança nos apelos, que filho pródigo é aquele que sai da igreja e depois volta para a igreja. Mas me veio uma interrogação, isso não poderia ser aplicado também o dia que nós chegarmos lá e haver bodas? Mas eu fiquei pensando sobre isso. Há muitas coisas, muitas parábolas, como esta, eis que estou à porta e bato. O irmão Brana vem e diz, não, isso não é do indivíduo, isso é da igreja, isso é da era. E eu fico pensando, porque há alguns pastores de peso que andaram com o irmão Brana, que prega que a adoção é naquela hora. Nós vamos ficar somente uns 30, 40 dias aqui pela terra, a ponto da terra não nos suportar. Porque quando isso acontecer, nós seremos como a arca era para os filisteus. Por enquanto a noiva está sendo bênção para o mundo. Mas na hora que ela se tornar em uma maldição, veja os dois profetas tornar-se em uma maldição para a terra. Eles chamarão praga. Alguém que abre a boca contra ela sofrerá o dano. Ora, homens que abalizam as coisas dessa forma, diz que essa adoção não é para espetáculo assim, não é para nós continuarmos vindo na igreja sujeitos a circunstâncias, a não entendo, a não dou conta, por isso que eu estou nessa situação. Adoção não é para isso, é para continuar, porque você diz, e o continuismo? Isso vai continuar. Você vem na mensagem, na igreja, e o Espírito Santo fala, e nós ouvimos a sua palavra, e continuamos do mesmo jeito. Mas eles dizem, nesta adoção não, nesse batismo não. Você não terá que fazer nenhum propósito, nem lutar contra nenhum sentimento mau mais. Você não terá que dizer, eu não entendo o que está acontecendo com ele, ou com ela, ou comigo. Eu não sei explicar. Você terá agulha diretamente. Você sabe onde está a estrela do norte. Você sabe para que ponto você deve dar as costas e caminhar sem olhar para trás. Naquela direção, Deus apontou. Vá, minha filha, vá, meu filho, faça isto, faça aquilo, toma chuva, seja curado, seja abençoado, assim diz o Senhor. Não, eu não sei se vou, não sei se volto, não sei se fico, não sei isso. Ele disse, Rebeca, sobe, decidiu naquela hora, depois que ela foi vestida, depois que ela recebeu tudo do mensageiro. O mensageiro não teve que ir e voltar, ir lá para Isaac, para Abraão, e dizer, arrumei a noiva, deixei a mensagem com ela lá, agora só me ressuscita, me manda de volta para ir pegar um segredo para ela vir. Não! Isso é antibíblico! Eliezer disse, ela vai comigo. Isso é a mensagem. Isso é a mensagem. Ele diz, a morte do mensageiro não põe fim ao seu ministério. Bombela morreu em 65, e essa mensagem sacudiu o Brasil a partir de 71. Ei, glória! Aleluia! Veja, se Eliezer disse, eu vou lá, então você arruma, viu? Aqui estão as vestes, aqui estão os dons, aqui está tudo, os braceletes, as coisas. Eu vou lá e depois eu cruzarei esse caminho de novo.
Isso é contra a Bíblia. O irmão Branham desse tipo não falha. E ele deu esse Eliezer como tipo do mensageiro. Glória a Deus. A sua mensagem fez separação total. Ela olhou para o papai, olhou para a mamãe, olhou para os irmãos queridos. Ah, eu amo tanto o Joãozinho, o Manelzinho, o Chiquinho. Eu amo ele tanto. Eu amo a Marinha, a Chiquita, a Terezinha. Eu amo tanto. Lá eu escorrendo. Não, eu irei com ele. Eu irei. Não, você não tem que ir lá e voltar não, eu já vou. Me dá o camelo que eu dei água para ele. Me dá. Mamãe, tchau, bye. Lencinho, ó, aquele lencinho mais bonito. E ela linda, muito linda. Com aquele sistema oriental. Papai, meus irmãos, até quando? Até quando não sei? Fez separação da família. E a levou. Deixou o Benedito chorando. A Luizinha casou, o Benedito fica aí, ó. Luísa, não vai não. Muda pra cá, filho. Tem jeito não, tem que levar a loira. Aleluia, glória a Deus. Amém. E aquele pessoal tudo ficou chorando. E eles usam o rosto no chão. E vai lá e volta e faz assim. E vai lá e põe o rosto no chão e torna... E voltar com o rosto no chão. E aquelas donzelas, suas amigas, tudo chorando, pôr o rosto no chão e olhar para cima. Alá, grande Alá, Alá, Deus, Senhor, Elohim, orando para Deus acompanhar. A querida Rebeca separou das amigas, separou dos irmãos, separou de seu pai, separou de sua mãe. Sem briga, sem contenda. Mamãe, já me vou. Papai, já estou indo. Deus me chamou para uma missão. Sou a esposa de Isaac, sou a esposa de Cristo. Estou separada para Deus. Oh, que coisa gloriosa. Eu fico crente. Você fica crente nesta hora. Deixando os amigos. Aquele que não deixar pai, mãe, filhos, mulher, marido, por causa de mim, não é digno de mim. Oh, irmãos, vamos ficar de pé. Eu quero continuar com esse defeito. Ter dificuldade de parar de pregar. Que Deus tenha misericórdia de mim. E me continue assim, enquanto eu puder pregar para vocês. Que eu acho que é a maior consideração do mundo que você presta é me ouvir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Mas se você julga sem necessidade, Deus precisa de você. Se você julga um membro indecoroso, Deus precisa. O corpo tem necessidade de você. E ele tem cobertura. Aprenda a dar honra mais aos desonrosos, aos indecorosos. Então virá o rápido. Então virá a fé perfeita. Agora, irmãos, a estas alturas, que tamanho fica o câncer? Que tamanho fica a diabetes? Que tamanho fica a pressão baixa de hoje? Que tamanho fica a dor de cabeça? Que tamanho fica essa zonzura? O que é isto? Que tamanho fica esse reumatismo? Uma coisinha à toa, peninha, que qualquer vento leva. Aleluia! Veja como fica pequeno o seu problema. Você viu agora como a montanha ficou pequena para você? Quando o Espírito Santo vem e começa a se mover, você sabe que quando o anjo movia as águas do tanque de Betesda, qualquer pessoa que caía ali primeiro era curada. Ora, se um anjo fazendo isso num tanque podia operar maravilhas, e já pensou o Espírito Santo fazendo isso aqui? Filho, venha. O Pai quer te abraçar. Mas eu estou fedendo, eu estou suja. Eu estou sujo. Ele gosta do seu cheiro mesmo. Ele gosta. Você tem o sangue dele. Glória a Deus, aleluia. Mamãe, eu já me vou. Papai, eu já me vou. Para encontrar um que eu nunca vi.
Ô, irmão Eliezer, você vai, depois você volta, você vai cruzar esse caminho de novo, fico esperando aqui. Jesus disse, eu vou e venho para vós, cruzarei esse caminho novamente. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Acha que só ser revelado da unicidade? A revelação da unicidade implica isso aí, porque a serpente disse para Eva que ela tinha tudo nela. De fato ela tinha. Ela tinha tudo nela que podia conceber um filho. O profeta diz isso. As falsas igrejas, a serpente diz que elas têm tudo. Ela é rica, não tem falta de nada. Agora, pessoas da mensagem pegam um parágrafo desse aí para dizer que a noiva não tem nada. Ora, nós ouvimos aqui, se ela tem aquela fagulha, é o bastante. Se ela não tiver aquela fagulha, ela está perdida. Deus amado, inclinamos nossas cabeças para reconhecermos a nossa nudez, as nossas vergonhas, mas também agradecermos pela cobertura do sangue, a propiciação que o Senhor tem feito por nós. Debaixo do teu sangue nós estamos, e o Senhor nos vê através deste vermelho. Estamos pregando estas verdades. Não é um suco de interpretação, não é um suco de estudo intelectual, mental, mas sabemos que isso é a Escritura, é o tipo que não falha, é a natureza pregando, a árvore está pregando esta verdade, a estrela do norte está pregando esta verdade, o rio está pregando a verdade, o mar está pregando, a terra está pregando. Graças a Deus, a mensagem está por volta do mundo todo, graças ao Senhor, mas sobretudo o Senhor está dentro de minha irmã, de meu irmão, essa bússola mostrando seus pontos cardeais. Dirija-te, irmã, na direção da bússola. Você escolherá o lado que você quer ir, se é sul, se é norte, se é leste, se é oeste. Você terá separação progressiva dos demais pontos cardeais que você rejeitar, para os quais você virar as costas. Deus te ajude nesta separação. Oh, Rebeca querida, Deus te abençoe. Deus abençoe. Diga um para o outro, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus cure quem vai usar as peças de roupa. Leva virtude nessas peças de roupa em seus pedidos de oração. Aleluia, glória a Deus. Atos 19 seja repetido. Deus põe a fim toda coisa errada. Aleluia. Agora, tome Deus em sua palavra. Crê você nestas coisas de coração? Amém? Graças ao Senhor. Que o Senhor nos detenha um pouquinho. O sol está brilhando. Você está sempre acompanhando o sol. Por isso você está sempre exalando oxigênio. Vida. Sem oxigênio não há vida. Se faltar oxigênio aqui agora todo mundo morre, perece. Havendo oxigênio aqui, isso quer dizer que há vida. E havendo vida quer dizer que há Deus. Deus está aqui. Agora, Ele vê todas as coisas. Você pensa que sabe alguma coisa que só você que sabe. E você está sendo um herói, uma heroína, porque está com sua boca trancada. Não, Deus sabe desde antes da fundação do mundo. Agora, sem sensação nenhuma, todos com os olhos fechados, por favor. Eu não quero nem representar Deus. Eu não quero dizer isso. Mas eu quero representar um irmão. Alguém desejaria de coração o abraço do Pai aqui na frente? O abraço do Pai. O abraço de Jesus Cristo. Não uma emoção. Não uma sensação. Mas uma conclusão. Alguém deseja respirar o oxigênio aqui no altar. Respirar. Puxar bem fundo o fôlego aqui. Suspirar. Respirar. Aspirar. Alguém deseja dar esse passo nesta noite? Desejou no coração, vivamente, com certeza, sem emoção, sem sensação, vir aqui à frente? Não é uma chamada de altar.
É uma oportunidade para que, se alguém teve esse desejo, então cumpri-lo. Enquanto a igreja está com os olhos fechados, você venha à frente. Não uma sensação, não uma emoção, mas uma conclusão. Respira o nome de Jesus. Receba o seu perdão de coração. Puxe bem profundo, bem profundo mesmo. Bem profundo mesmo. Enche os seus pulmões pensando no nome de Jesus. Não uma emoção, não uma sensação. Não assim experimentando, vou ver se dou conta desta vez. Respire bem profundo. O oxigênio mesmo. O nome de Jesus. Receba uma oxigenação assim do cérebro, no seu coração, com arrependimento, com o nome de Jesus, com fé no sangue, na roupagem de Deus. Essa é a roupagem de Deus. É que faz separação entre a nossa nudez e Deus. O Pai provê, trabalha de noite para cobrir a nudez de sua família. Ele está ali dia e noite, porque o diabo está acusando dia e noite. Se ele acusa é porque tem motivo, mas ele está ali também dia e noite, ininterruptamente, defendendo. Pega tudo nele. Agora, a pior ingratidão não é feri-lo. Pior ingratidão é não crer, é não aceitar as suas feridas, porque pelas suas feridas fomos sarados. Senhor, tu sabes melhor o que está acontecendo aqui na frente, neste silêncio. Eu também, em espírito, ponho minha cara no chão. E creio que toda a congregação faz o mesmo. Todos os obreiros, todos os diáconos fazem o mesmo nesta hora. Em espírito, põem suas caras, seus rostos no chão. E nós nos humilhamos debaixo da tua potente mão. E agradecemos por essa nuvem que não tem deixado o inimigo fazer de nós uma peteca. Senhor, e nesta hora, há muitas almas aqui respirando um novo ar. O nome de Jesus, o oxigênio da vida. O sol brilhou, e não é gás carbônico, é oxigênio que essa árvore está exalando, filtrado, sem poluição. Oh Deus, agora aceita o que cada um, Senhor Deus, fez aqui nesse altar sinceramente, e cure suas doenças também. Dá-lhes o Espírito Santo, ó Pai. Reveste-os com teu poder. Dá a cobertura, ó Deus, aquela cobertura do alto, a cobertura do alto, a pele do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. O sangue do Cordeiro não pode tirar a pele sem derramar sangue. Aleluia, aleluia, aleluia. Com a igreja com os olhos fechados, vocês voltem glorificando a Deus baixinho mesmo, em espírito, em coração mesmo. Voltem para os seus lugares, glorificando a Deus. Agora, há pessoas aqui oprimidas por Satanás, e o diabo não te deixa crer no sangue, a ponto de você ter uma vida como vencedor, sobre o vício, sobre o pecado, sobre a transgressão, e você quer vir aqui na frente reconhecendo que está sendo presa pelo diabo. Você quer vir aqui na frente, a igreja mantém-se com os olhos fechados, mesmo as crianças. Tem alguém presa pelo diabo e não consegue soltar essa fé no sangue de Jesus Cristo, e quer vir à frente reconhecendo que está presa pelo diabo. Somente essas pessoas que conscientemente reconhecem que estão presas por Satanás e elas querem ser libertadas. A libertação aí é crer no sangue de Jesus. Crer de coração. Satanás, deixa essa criança. Você não perturbe mais esta vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diabo, solta esse rapaz. Para a glória e honra do nome de Jesus. Seja sua mente libertada agora. Eu te dou a libertação no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.